Maranata! Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Que Deus abençoe você e sua família, você que está em casa. Receba um abraço dos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pioneiros aqui na cidade de Rolim de Moura. Já quero começar convidando você a visitar uma das nossas igrejas, participar, ser membro, nos ajudar a pregar a palavra de Deus. Domingo, 19h30, tem culto de adoração a Deus. Quarta-feira é culto poderoso de oração, pedidos, agradecimentos, estudo da palavra de Deus através da mensagem. Todo sábado, assim como você tem a escola dominical, nós temos aqui a escola sabatina. Às 8h45, os nossos cânticos, louvores de adoração a Deus. 9h começa a escola sabatina. A gente está estudando um tema importante que é o amor e a justiça de Deus. Vai até o final do mês de março. Se você mora em Rolim de Moura, nós estamos aqui em frente ao Hospital Municipal. Se você mora em qualquer outra localidade, pode ter certeza que aí pertinho de você tem uma igreja adventista do sétimo dia te esperando. Igreja, tudo bem com vocês? Tudo bem com você que está em casa? Eu espero que sim. Está começando aí, né, uma nova jornada, novo ano, primeiro mês, cheio de expectativa, e espero que expectativa boa, né? Pois é. Já quero começar com aquela frase que Jesus fala: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia falar para vocês. Fique tranquilo, na nossa linguagem de hoje, né? De boa, tranquilo, eu vou preparar lugar. E quando eu terminar de preparar, eu voltarei e eu vou buscar vocês para que vocês estejam onde eu estou para todo sempre. Amém? Amém? Esse é o desejo de Deus para você e sua família, onde quer que você esteja. Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Você que está em casa, se não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco, e se me conhece, Vanderlei Francisco também, está no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube, na página da Rádio WF, Evangelismo Digital, Igrejas Adventistas Rondônia. Irmãos, eu quero trazer um tema que estou pretendendo trabalhar com ele o ano. Tá? É claro que Deus, de vez em quando, ele muda, né, o nosso roteiro. Então, é a minha pretensão e para a gente conversar um pouco sobre Apocalipse 14. Tá? Apocalipse 14 é a missão dessa igreja. Né? Essa igreja, ela nasce com essa responsabilidade, uma ordem divina de pregar Apocalipse 14, do verso 6 até o verso 12. Mas precisamos compreender também o que engloba, né, essa mensagem de Apocalipse 12, Apocalipse 17, Apocalipse 18, o resultado da resistência, da perseverança, nos últimos capítulos de Apocalipse, o resultado, para onde nós vamos, o que está nos aguardando, nos esperando, glorioso céu, toda a sua beleza, toda a sua arquitetura, nossa missão, a nossa função, depois de retornarmos à Nova Jerusalém, né? Tudo isso nós precisamos pregar. E aonde é que está todas essas coisas? No Evangelho eterno. E às vezes nós ficamos pensando que quando é que nós vamos pregar as mensagens angélicas? Será que eu estou preparado para pregar a mensagem angélica? Nós estamos pregando a mensagem angélica. A mensagem dos 3 anjos é o Evangelho eterno. Né? Agora, é claro, nós precisamos nos aprofundar mais. Né? Porque nós temos a missão de, como propagadores dessa mensagem, ter um pouco mais abrangência no conhecimento de cada palavra ali é importante. Então vamos orar novamente? Querido Deus, amado Pai, nós vamos abrir a sua palavra no último livro que o Senhor nos deixou. O Senhor disse que nós não podemos tirar nada nem acrescentar. Por isso, pedimos que o seu Santo Espírito nos use e nos capacite agora. Tome conta de nós, tome conta desse culto e que chegue através do Espírito Santo em cada coração, meu Pai. Seja com todos nós no estudo da sua palavra, hoje e sempre, nos ajude a praticar, em nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Abra a sua Bíblia, você que está em casa, eu vou ler esse texto aqui, tá? Um texto conhecidíssimo, né? Apocalipse 14, fala do Cordeiro e os remidos ali no Monte Sião, né?
Mas quando chega ali no verso 6, ele vai falar da missão dessa igreja, para que ela nasce. E deixa eu falar com você aí que está em casa. Quando a gente fala a missão da igreja adventista do sétimo dia, na verdade, a gente está equivocado também, tá? É a missão de todo cristão. Todo cristão. Nós somos salvos para quê? Para ajudar a salvar as outras pessoas. Aliás, tem um filme adventista, né? Nós somos resgatados para ajudar a resgatar as outras pessoas. Nós participamos agora do time dos resgatadores de almas. Amém? Então nós precisamos capacitar. E essa é a sua missão também. Então, ali o verso 6 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus. E essa palavrinha hoje é que nós vamos estudar, temei. Mas eu vou terminar a leitura. Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. E a hora do juízo, quem estuda escatologia, historicistas, os adventistas do sétimo dia entendem que começa em 1798, com ali, quando cai a supremacia papal, que começa em 538, e acontece todas aquelas coisas que o mundo inteiro, através dos livros de história, conhece. Em 1798, com a Revolução Francesa, onde nós temos um desastre, o Papa Pio é preso, infelizmente, é morto ali, Napoleão Bonaparte manda o seu general Gautier lá prender, e ali acaba a supremacia papal. Ali começa o tempo do fim. A partir do tempo do fim, deveria ser pregado essas 3 mensagens angélicas, e claro, está sendo pregado. E depois ele continua: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Uma outra hora eu quero me parar mais nesses versos, Por que temer e dar glória, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas? Porque justamente agora que ele fala, é chegado o tempo do juízo, para quem faz também estudo de escatologia e historicismo, como os adventistas, acredita que 1844 começa o juízo, relatado lá em Daniel, o tribunal é colocado ali, o ancião de dias se assenta no trono e abrem-se os livros de registros, começando lá do primeiro pecador, começando por Adão, e a história do juízo prossegue. E a partir de então, 1844, para quem está familiarizado com o estudo, começa então esse juízo. E por que é relatado ali mostrando a quem deve adorar? O Deus criador de todas essas coisas. Porque justamente em 1844 já Darwin faz o seu primeiro ensaio, as suas primeiras escritas sobre contrapondo a Bíblia, A Bíblia, nós somos criacionistas, Deus cria tudo em 7 dias e traz. Ele vai dizer que não, que aconteceu alguma coisa. Nós vemos quase nada, E você que está aí já aprendeu na escola, até a evolução, começando ali rastejando, depois quadrúpede, e hominídeos, macaco e tal. Então, coisa que você aprende na escola, que nós vamos chamar de evolucionismo, nasce por volta de 1844. Nessa época também ali já nasce o Darwin, o Karl Marx, E nasce também depois ali já a Nietzsche, que mais na frente vai dizer que as tábuas da lei deveriam ser quebradas. Nasce o espiritismo moderno. Então veja que Deus, prevendo que todas essas coisas iriam acontecer, ele mostra, fala: não, é para vocês adorar, eu vou mostrar quem vocês devem adorar. E o texto continua: o segundo anjo seguiu-se a outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Bom, essa Babilônia aqui, a gente vai ver que está lá em Apocalipse 17, aquela mulher, sentada ali, governando os reis, o seu cálice tinha esse vinho da prostituição, evangelho corrompido, Está falando aí de um sistema religioso liderada por alguém, que aí mais à frente nós vamos estudar, que dá de beber a todas as nações desse vinho. E esse vinho é o evangelho distorcido, o evangelho adaptável, um evangelho que não transforma, mas que se adapta. Então veja, aqui ele vai dizer: caiu a grande Babilônia, e fala em Apocalipse 17, Apocalipse 18,
vai falar dessa Babilônia. O que vai acontecer com essa Babilônia? O que vai acontecer com essa grande meretriz? Resultado é feio. Terceiro anjo seguiu a este outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe na sua mão a marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado se mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Falando aqui do resultado, né? Daqueles que rejeitam a Cristo e permanecem obedecendo esse besta, que é esse poder, né? Você tem a escolha: obedecer o poder, esse sistema, ou obedecer a Deus. E o verso 12 é magnífico. Você que está em casa, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Eu já falei isso aqui antes, você que me acompanha já sabe. Por que que ele diz: guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus? Muitas religiões, guardam os mandamentos de Deus, mesmo que seja no rigor da letra, né? Mas não tem a fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. Aqui nós temos muitas religiões cristãs que aceitam Jesus como Messias, mas não guardam os mandamentos. Então, ele traz aqui o verso 12 para complementar, né? Aqui está a perseverança dos santos, aqui está aqueles que permaneceram, aqueles que percorrem toda a Bíblia, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus. E por que é importante guardar os mandamentos de Deus? Porque é a resposta do Espírito Santo mudando o nosso caráter. Não tem como guardar os mandamentos de Deus sem a transformação espiritual. Somente através do Espírito Santo é que nós temos uma transformação do caráter ao caráter de Jesus Cristo, capaz de resistir o pecado e guardar os mandamentos de Jesus. E o próprio Espírito Santo nos conduz ao reconhecimento da necessidade de um Messias, de um Salvador, que é Jesus Cristo, mostrando a nossa humilhação, a nossa pequenez, né, diante da impotência contra o pecado e o preciso de Jesus. Amém? Isso é a introdução da introdução. Tá? Esse tema é um tema que eu vou trazer agora, um tema técnico. Então, por favor, muita atenção, você que está em casa. Não é aquele sermão bonito, aquele sermão agradável, emocional. É um sermão técnico, mas de importância. Ok? Estão comigo? Posso continuar? Para Margarete Rampinelli Knock, a mensagem de Apocalipse 14, ela traz uma mensagem sobre comunicação. Ou seja, mensagens que são enviadas e recebidas. Nós enviamos a mensagem e alguém recebe. Para ela, Apocalipse 14 é uma mensagem de comunicação. Aí ela pergunta: você já recebeu alguma mensagem? Você gosta de falar com alguém que ama quando está longe? É legal, né? Gostoso. Você está longe e você se comunicar com esse alguém. E ela disse assim: as pessoas sempre enviaram mensagens para quem estava longe. Antigamente por cartas. Nós temos cabelo branco e sabemos como que é, né? Escrevia lá endereço e às vezes demorava, né, essa carta chegar. E quando chegava, que alegria, né? O pessoal nas guerras tinha um filme lindo, Semana das Mulheres, né? Escrevendo. A função delas era mandar cartas, que a carta das famílias chegasse para aquele soldado e a carta daqueles soldados chegasse para a família. Imagina, né? Que responsabilidade. Agora, com o tempo, as invenções ajudaram a melhorar a comunicação. Veio o telégrafo, telefone, internet. E graças à tecnologia, hoje em dia, as mensagens são enviadas pelo celular, como eu estou fazendo. Você está em casa recebendo a mensagem do anjo, a palavra de Deus, o terceiro anjo, que é o evangelho inteiro, através da internet. Gravado no telefone celular, um microfonezinho aqui, ó, desse tamanho, né? Veja como está fácil também. Então, a gente tem aí esses meios hoje através da internet. Também podemos falar pessoalmente numa ligação em tempo real, né? Coisa maravilhosa. Utilizando imagem, voz, chamada de vídeo, né? Lá em casa é uma alegria, a gente fala com as nossas netinhas, filhas nos Estados Unidos, tudo por vídeo chamado. Poderia estar fazendo isso aqui ao vivo aqui, também transmitindo, né? Os cultos. A gente usou isso muito na pandemia, né? Os cultos ao vivo. Uma bênção, uma maravilha. Então, hoje, nós vamos falar sobre uma mensagem importante para a humanidade. Se eu estou falando que essas mensagens nos agradam,
se essas mensagens que eu citei aqui, desde a carta, passando pelo telégrafo, internet, chamada de vídeo, é importante. Quando a gente fala com alguém, se comunica com quem ama, é importante. Gostaria que vocês dessem também importância pela mensagem que vamos tratar hoje. Essa mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12. Por quê? Porque é Deus que tem uma grande mensagem. Está daqui, na Bíblia. E o que é a Bíblia? Para nós, falando assim, de maneira comumente, uma carta de amor. De um Deus apaixonado por nós, pecadores. E aqui no Apocalipse, nós encontramos o último convite para este mundo. Um convite de salvação. Eu preguei uma série de 5 sermões falando sobre salvação. Salvação. O Evangelho eterno. E os mensageiros que Deus enviou são mensageiros rápidos, mensageiros poderosos, que estão fazendo essa tarefa. João viu, deixou escrito 3 anjos que voavam pelo meio do céu, e esses anjos são mensageiros. Cada um tinha uma mensagem importante para falar bem alto ao mundo. Os anjos anunciavam o quê? A salvação, mas anunciava também o fim. Salvação e o fim. Esses anjos estão convidando as pessoas para fazer uma escolha, para escolher a vida eterna. E o convite, a mensagem, parte do próprio Deus, lembra? Quem leu os primeiros capítulos de Apocalipse? Deus é que escreve essa mensagem. É Deus que está enviando essa mensagem para você. Deus, a mensagem está chegando para você através aí da internet e aqui, através do som. Vocês estão olhando aqui para minha cara, mas é Deus que está enviando a mensagem para você. E o primeiro anjo fez o chamado aqui. Em outro momento eu quero pregar, sobre adoração. Ele faz um chamado sobre adoração. E o que ele tinha em mãos? O Evangelho eterno, gente, é o que nós precisamos. A Bíblia é sagrada, para quê? Para proclamar a todos que habitam sobre a terra, toda nação, toda tribo, toda língua, todo povo. E ele dizia com grande voz, o quê? Temei a Deus, dai glória a Deus. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Chegou a hora do julgamento, chegou a hora do acerto de contas. E ele fala, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Larga de ser tolo. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha, nós somos criacionistas, não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. O que é esse evangelho eterno que o primeiro anjo tinha para proclamar a todas as pessoas? O que é evangelho? Evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar você do mundo do pecado. Salvar você de você mesmo, das suas próprias emoções. Lembra? Luta pela mente. Tudo que nós temos hoje aí está fritando a nossa mente. O que é evangelho? Boas notícias. Meu amigo, não importa quem você é, o que você fez, qual o tamanho do seu pecado. Deus tem poder para te limpar. Deus tem poder para te salvar. Mamãe, papai, não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Filhos, não desistam dos seus pais. Povo, não desiste um dos outros. Porque Deus é poderoso. Essa é a boa notícia. Ou as boas novas da salvação. Ela chegou para todos. E por que é eterno? É o que sempre existiu. Nunca deixará de existir. E para quem é a mensagem? Para todos. Então essa mensagem, você querendo ou não, é para você. Aqui na igreja, você querendo ou não, essa mensagem é para você. E para que serve essa mensagem? Essa mensagem serve para aqueles que quiserem, somente aqueles que quiserem serem salvos. Em 2 pontos. Serem salvos dos pecados, porque hoje o maior problema é que as pessoas querem ser salvos no pecado, porque o pecado é bom, é gostoso, tem cheiro, tem sabor. E eu já preguei nessa igreja aqui, você que está em casa, está cansado de ouvir eu repetir isso daqui? Você pergunta para alguém, quer ser salvo? Quero! Então tá bom. Quantos anos você tem? Rapaz, eu tenho 19 anos, estou na flor da idade. Então tá bom. Quantas namoradas você tem? Eu tenho 2 namoradinhas, umas 4 paquera e paquera na rede social. O que você faz no sábado à noite e tal? Eu vou para as conveniências, eu gosto de tomar uma gelada e tal, vou para os bailes. Legal? Legal. Quer ser salvo?
Quero. Então Deus vai tirar todas as suas namoradas, você só vai voltar a ter um relacionamento quando você casar. Opa! Deus vai tirar essa bebida de você, você nunca mais vai beber a sua bebida, pronto, Deus vai tirar essa bebida de você. Deus vai tirar todas essas baladas, todas essas coisas mundanas que... Opa! Tá vendo como é difícil? Mas Deus tem poder. Eu não posso livrar-me a mim mesmo do meu pecado, mas Deus pode, e Ele quer. Somente aqueles que quiserem sejam salvos. É um convite especial, enquanto ainda há chance. O Evangelho eterno é um chamado à adoração, para adorar um Deus vivo, para adorar um Deus criador, para adorar um Deus mantenedor. O primeiro anjo traz essa mensagem linda, que é uma mensagem de salvação para todas as pessoas, todas as línguas, é para todo mundo. De repente você fala assim, mas o irmão, as pessoas acham que eu sou pastor, não sou pastor, tá? Eu sou evangelista. Mas eles falam, o pastor está falando comigo. Às vezes os filhos, né, falam, o senhor falou comigo. Não, é todos, incluindo eu. Principalmente eu que estou pregando. Principalmente eu. E para quê? Para que possamos temer a Deus. Respeitá-lo como Criador. Dar glória ao seu nome. Por quê? Porque é chegada a hora da justiça. É hora da justiça ser feita, a justiça que nós cobramos. Nós não cobramos que Deus faça justiça? É hora do juízo, é hora do fim de todas as coisas que existem como a conhecemos. Então hoje eu quero concentrar na palavra, o significado da palavra temer. Veja que tem, aqui eu fiz uma introdução, né? Um prefácio, uma introdução, agora eu vou para o coração da mensagem. Irmãos, hoje está muito fácil estudar a palavra de Deus, como eu disse na tecnologia. Ontem eu quis acrescentar alguma coisa aqui, eu fui no Google, digitei temer a Deus. No Google, então você em casa não tem desculpa. Na igreja, pior ainda. No Google, temer a Deus. No Google, dá um Google aí. Temer a Deus é um sentimento de respeito, reverência e submissão a uma divindade, no nosso caso, a Deus. Respeito, reverência e submissão a Deus. Quando o anjo fala que nós devemos temer a Deus, ele está dizendo que nós devemos ter esse sentimento de respeitar a Deus. Está faltando respeito com Deus, não está? No mundão aí? Muito louco, né? Reverência, submissão a Deus. Aí ele diz, no Google, para os adeptos de religiões monoteístas, como nós, cristãos, pode envolver o medo do julgamento divino. É que agora, nessa lição que nós estamos estudando, depois vai chegar a falar sobre o julgamento divino, e aqui, no terceiro anjo, ele fala do julgamento divino. Ele fala do julgamento divino. Aqueles que continuarem rejeitando a Jesus Cristo. Medo do inferno ou da onipotência de Deus. É claro, nós pregamos, não existe o inferno. Não existe o inferno agora. Mas o inferno, dizendo aqui, de maneira geral, no Google, o que é esse inferno aqui? É o lago de enxofre. E o lago de enxofre existe. E ele foi feito para quem? Para Satanás. Para mais quem? Para os seus anjos. Para mais quem? Os falsos pastores. Para mais quem? Aí continua. Ladrões, assassinos, mentirosos, todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Né? E se vai para Gálatas 5, chega bem pertinho de nós. Né? Entenderam? Então o lago de enxofre existe. Temer a Deus. Aí ele continua. No Google, hein? Temer a Deus pode significar confiar em Deus, mesmo sem compreender tudo. Reconhecer a soberania de Deus. Querer agradar a Deus com honra e reverência. Amém. Viver de forma correta, escolhendo fazer a vontade de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. O Google está dizendo que temer a Deus significa obedecer aos mandamentos de Deus. Quais são? Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio, 10 mandamentos que estão ali. E muitos de nós, religiosos, estamos dizendo que os mandamentos de Deus foram abolidos. Aborrecer o pecado. E a Bíblia diz que o pecado acariciado são os pecados praticados. E existe uma diferença entre cometer pecado e praticar o pecado. Cansei de pregar isso aqui, todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecado, e quando cometemos o pecado, reconhecemos que pecamos, porque a Bíblia diz que nós pecamos,
e ela não pode resolver o nosso problema. A lei diz que pecamos, Gálatas diz que pecamos, o que é pecado, mas não pode resolver o nosso problema, mas nos leva a quem pode resolver o nosso problema, que é Jesus. E eu preciso dele. Amar a Deus com compromisso. Servir a Deus de todo o coração e alma. Está no Google. Está no Google. E aí, aqui, completando, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aí eu continuei ainda no Google, ele diz, para os cristãos, ele tinha falado dos monoteístas, né? Agora, para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por ele e pela doutrina cristã. Algumas pessoas acreditam que o temor de Deus está relacionado com o medo do seu julgamento. Gente, tem que ter medo do julgamento de Deus. A pessoa fala, não, mas Deus é um Deusinho bom, Deusinho amoroso, eu posso continuar matando, roubando, adulterando e tal. Algumas pessoas acreditam que o temor de Deus está relacionado com o medo do julgamento, sendo condenados para a morte eterna ou inferno, se não cumprir com a sua vontade. Google. Isso aqui é no Google. Agora, como temer a Deus e não ter medo? Nós vamos entrar agora dentro da palavra de Deus, e aqui, foca em mim, porque tem um paradoxo. E duas frases de dois escritores importantes vai resolver esse paradoxo. Como temer a Deus e não ter medo? Porque a Bíblia fala que nós não devemos ter medo, e outra hora ela fala que nós temos que ter temor a Deus. Erwin Thompson se concentra na frase, temei a Deus e dai-lhe glória, e eu vou me concentrar nela. E ele diz, quando Deus nos criou, ele também implantou em nossa vida um sistema de alarme para nos proteger do perigo e da dor. Um dos principais sensores desse alarme é a emoção do medo. Então, ele já começa dizendo que essa questão dessa emoção medo, ela está no nosso sistema. Foi Deus que colocou. E serve para quê? Serve como uma luz de advertência parecida com aquelas luzes que tem no painel do carro, né? Está acabando a gasolina, acende lá. Não é? Mas, um inimigo sabotou esse sistema. Para que muitos sejam incapazes de distinguir entre bons medos, que são medos saudáveis, de maus medos, que são medos doentios. O diabo fez alguma coisa no nosso sistema ali, né? Ele sabotou esse sistema que nós não conseguimos mais distinguir entre bons medos, medos saudáveis, e maus medos, medos doentios. Quando o nosso sistema de alarme soa sem parar, perdemos a capacidade de descartar os falsos alarmes. Satanás tira completa vantagem dessa disfunção, aprisionando-nos com distorções do senso de realidade mediante muitos falsos temores que inserem em nossa vida. Ele cita alguns: ansiedade, nervosismo, maus presságios, preocupação, desânimo, assombro, temor, pânico, terror, maus medos. Maus medos. O diabo tira proveito desses maus medos. E ele diz, não é de estranhar que na Bíblia agora Deus sabia também, né? Mais de 300 passagens nos roguem para não temer. Mais de 300 passagens na Bíblia falam, não tema, não tenha medo, não tema, não tenha medo. Mas, como podemos entender as ordens da Bíblia, do Espírito Santo, de temer a Deus e não temer? Vamos ver algumas perspectivas aqui para solucionar esse paradoxo aqui na Bíblia, né? Primeiro, olha para mim, você que está em casa, hein? Eu disse que é um estudo, é técnico isso aqui. Primeiro, o temor a Deus é um bom temor. O temor a Deus é um bom temor. Qual é a base bíblica para isso? Jeremias capítulo 32, verso 40 e verso 41, diz assim, farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Olha que bênção. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém? Jeremias 32, 40 e 41 é base. Vamos mais um texto, Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5, 29. Amém? Vamos para o Salmo. Salmo 34, verso 4, 9 e 11. Está assim, ó. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Agora veja o que ele vai falar. Livrou-me dos meus temores.
E aí ele vai dizer o 9: temei ao Senhor vós santos, pois nada falta aos que o temem. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Amém? Êxodo 20, no Monte Sinai, falando através de Moisés, Deus disse: não temais. Olha, começa logo. Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E Paulo, agora em 2 Coríntios 7:1, ele vai dizer: pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? Então veja que João não está sozinho quando ele fala que a mensagem do primeiro anjo é: temam a Deus. Ele vai falar quem é o Deus, mas fala, nós devemos temer a Deus. Então nós estamos convivendo com um paradoxo. Mike Iaconelli, fundador do Ministério Cristão e Alta Specialties, entendeu algo sobre tal paradoxo quando escreveu o seguinte sobre os dois lados do medo. Abre aspas para o Mike aqui. Atenção, hein? Isso aqui também me pegou. A tragédia da fé moderna é que já não somos capazes de ficar aterrados. Não tememos a Deus. Não tememos a Jesus. Não tememos ao Espírito Santo. Como resultado, acabamos com um evangelho ameno, voltado para atrair milhares, mas que não transforma ninguém. E aí ele faz a sugestão dele, Mike sugere: gostaria de sugerir que a igreja se tornasse novamente um lugar de temor, um lugar onde Deus continuamente nos dissesse: não temas, um lugar onde nosso relacionamento com Ele não fosse uma simples crença doutrinária ou teológica, mas a consumidora presença divina em nossa vida. Ele continua: estou sugerindo que o domesticado Deus da relevância pregado hoje seja substituído pelo Deus cuja presença desfaça o nosso ego em poeira, consuma nossos pecados em cinzas e nos desnude completamente para revelar a verdadeira pessoa interior. A igreja precisa tornar-se um lugar gloriosamente de respeito a Deus, onde nada esteja seguro na presença divina, exceto nós. Nada, incluindo nossos planos, compromissos, prioridades, política, dinheiro, segurança, conforto, possessões ou necessidades. Nosso mundo está ansioso por ver pessoas cujo Deus seja grande, santo, atemorizante, gentil e protetor como o nosso. Um Deus cujo amor nos amedronte e atrai a seus fortes e poderosos braços, onde deseja sussurrar aquelas assustadoras palavras: eu te amo. Eu te amo. Segundo ponto, o temor a Deus é parte integrante de sua graça. O temor a Deus é parte integrante da sua graça. John Newton, autor da música Graça Excelsa, acho que no Inário Novo veio Excelsa Graça, né? Inário Antigo era o hino número 208. Ele captou essa realidade quando escreveu: a graça libertou-me, assim, e meu temor levou. Irmãos, irmãs, eu quero ir para o final dessa mensagem dizendo que o temor a Deus, ele nos protege do medo doentio. Ficar apreensivo após haver ali testemunhado um acidente terrível de carro, de moto, certamente é uma reação esperada, né? Pensa, alguém que vai viajar de avião e vê uma notícia que o avião caiu, não sobreviveu ninguém, só fica assustado, com medo. Mas não é desígnio do Criador que vivamos em estado constante de preocupação e medo, como nossa reação primária contra o perigo. Você fala assim: nunca mais eu vou viajar de avião, nunca mais eu vou andar de carro. Eu só fui picada de cobra, né? Não é, Vilma? A Vilma tem medo de cobra, minha esposa. Nunca mais eu vou acampar, nunca mais eu vou no mato, nunca mais eu vou no rio. Alguém foi picado de cobra lá. Reação primária contra o perigo. Ele diz: mediante a graça, Deus quer reparar nosso alarme interno, de forma que, conforme as palavras de Oswaldo Chambler, saibamos que quando... Olha que frase linda. Aí não tem como escrever não, né, irmão? Escrever frase aqui? Tem como escrever frase aqui no telão ou não?
tiver como escrever essa frase no telão, escreva: tememos a Deus. Quando tememos a Deus, não tememos a mais nada. E ao mesmo tempo, se não temermos ao Senhor, temeremos tudo a mais. Eu vou repetir. Oswald Chamber, ele diz: quando tememos a Deus, não tememos a mais nada. E ao mesmo tempo, se não temermos ao Senhor, temeremos tudo mais. Queridos irmãos, igreja, você que está em casa, viver sob a cobertura da graça de Deus torna-nos possível discernir todos os alarmes falsos. O medo doentio acorrenta-nos, prende, trava, nos priva de seguirmos adiante, de crescermos e de nos tornarmos o que Deus quer que sejamos. Quantas perdas causadas pelo medo ocorrem em nossa vida? Satanás, ele usa esse medo doentio para perturbar a fé em Deus. Satanás, ele está continuamente buscando oportunidade de tirar vantagens do medo que sentimos. Em cada temor, ele está tentando desviar os nossos olhos do Pai Celestial. Fazendo o quê? Sugerindo que ele não é suficientemente bom, capaz ou poderoso para lidar com essas situações específicas. Então, sugere que tomemos os problemas em nossas próprias mãos, porque a despeito de tudo, já não podemos confiar em Deus, já que Ele não está fazendo um bom trabalho. Quando não tememos a Deus, temos medo de tudo mais. Primeiro, entregando-nos a tais temores, testificamos de que não cremos que Deus seja maior que as nossas circunstâncias. Mas rejeitamos o fato de que Ele, Deus, é maior que Satanás. Outra, desistimos de crer que Jesus está sempre conosco. Outra, damos a Satanás grande prazer. Desonramos a Deus com a nossa falta de fé. Outra, abandonamos a crença de que Jesus é suficiente para atender às nossas mais profundas necessidades. Outra, vemos o mundo através dos olhos humanos. Outra, abrimos a porta para que falsos deuses, a nossa própria feitura, surja para resolver os nossos problemas. Portanto, irmãos, o saudável temor a Deus como resposta ao evangelho eterno do primeiro, segundo e terceiro anjo é um dos antídotos essenciais contra todos os enganos produzidos pelo inimigo nos últimos tempos. O temor a Deus capacita-nos a um relacionamento íntimo, bem achegado com o nosso Criador. Ao louvá-lo e adorá-lo, descobriremos que Ele quer remover todos os nossos fardos, acalmar todos os nossos temores e dar-nos paz e descanso sem fim. Salmista, capítulo 5, verso 7, ele diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Assim, irmãos, da próxima vez que você temer, você que está em casa, da próxima vez que você sentir medo, lembre-se do que o salmista escreveu no Salmo 56, verso 3 e 11. Em me vindo o temor, ou em me vindo o medo, hei de confiar em ti, Deus. Em Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E ele termina com aquela pergunta: que me podes fazer o homem? Que me podes fazer o homem? Primeiro anjo, ele tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo. E dizia com grande voz: temei, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo. E adorai, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Termino dizendo, repetindo a frase: quando tememos a Deus, não tememos a mais nada. E ao mesmo tempo, se não temermos ao Senhor, temeremos tudo mais. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa estar protegendo e reparando essa campainha emocional, esse sentimento de emoção chamado medo, para que possamos ter medos bons e saudáveis. E que possamos, segundo o Google e a palavra de Deus,
ter o verdadeiro temor ao Pai. Amém?